Olá, boa tarde para você. Começa agora o SBT Rio e você vai ver também um dos sobreviventes da chacina de São Gonçalo sai do hospital e vai direto para o enterro da esposa. Tá aí a imagem dele, que foi um dos quatro, né? Uma das quatro, a esposa dele, uma das quatro vítimas fatais. Ele falou sobre o momento do ataque e vai prestar depoimento que é importantíssimo à delegacia de homicídios. A suspeita de que o crime tenha relação com a disputa entre milicianos e traficantes. E você vai ver também, a polícia não tem dúvida de que o jornalista assassinado em Maricá sofreu uma emboscada. A principal linha de investigação está relacionada à atividade dele, que denunciava políticos da região. E você vai ver também aqui no SBT Rio, a Avenida Niemeyer segue aberta, apesar da decisão da Justiça, que mandou fechar as pistas em função do risco do desabamento da encosta ali do Vidigal. A Prefeitura do Rio alega que ainda não recebeu a notificação judicial, mas na decisão a autoridade destaca: tragédia não tem data marcada para acontecer. Gente, o SBT Rio está no ar, 12h38. A carreira de Gabriel Diniz transitava entre o forró e o sertanejo. Ele já foi vocalista de algumas bandas e se lançou como artista solo há 7 anos. O cantor ganhou fama nacional com o hit Jennifer, considerada a música do carnaval de 2019 e que já tem mais de 230 milhões de visualizações. Todo esse sonho foi interrompido na manhã de ontem após um acidente aéreo. Veja. Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gabriel Diniz se mudou para João Pessoa ainda criança. Começou a cantar na adolescência em uma banda de garagem que formou com alguns amigos. Anos depois, entrou para a faculdade de Engenharia Elétrica e começou a dividir a sala de aula com os palcos. Eles estavam sempre nos shows e ligavam de última hora. Daí eu estou precisando me matricular, tem alguma vaga para mim? Então a gente sempre tentava fazer a matrícula dele no finalzinho, sabe? A dedicação à música só crescia e não demorou muito para que ele começasse a fazer parte de alguns grupos musicais no Nordeste. Ele foi vocalista de bandas como Forró na Farra e Cavaleiros do Forró. GD, como era conhecido, resolveu partir para a carreira solo em 2012. O maior sucesso viria anos mais tarde, com a música Jennifer. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. O clipe já teve mais de 230 milhões de visualizações na internet. A canção era para ter sido gravada por Gustavo Lima, que acabou desistindo do hit. Ele não gostou da canção, aí passou adiante. Gabriel Diniz pegou e fez da música o maior sucesso do verão do ano passado. É uma triste coincidência, Gabriel Diniz transitava entre o forró e o sertanejo. Era conhecido entre os amigos pelo bom humor e carisma. Como morou a maior parte da vida com os pais aqui em João Pessoa, recebeu no mês passado o título de cidadão paraibano. Ele chegava na frente, ia comer na padaria, ia comer salgadinho, uma pessoa incomparável. E a música perdeu hoje um dos grandes nomes, pode ter certeza, e no seu melhor momento. GD fez parcerias com alguns cantores, como a dupla Jorge Mateus e Wesley Safadão. A produtora que cuidava da carreira do cantor lamentou a morte tão repentina de um jovem talento. Tá todo mundo muito triste, muito abalado. E agora é só rezar, agradecer por tudo que ele fez, todo o carinho que ele tinha com toda a família, Luan. Olha, gente, é óbvio que diante da morte de alguém conhecido, o Brasil todo tem um luto coletivo, né? Isso deixa a gente muito abalado, principalmente quando a gente fala de um jovem com uma carreira meteórica, mas são 10 anos buscando o sonho. O Gabriel Diniz, o GD, né? Ele se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, sempre com o apoio do pai dele, mas sempre teve o sonho de cantar. Eu, como muita gente, confesso para vocês,
eu conheci ele mais pela música, né, que estourou a Jennifer, principalmente pela atriz, a Mariana, que fez alguns eventos comigo. Ela vai em alguns locais onde eu vou e a Mariana me contou da alegria, da felicidade, do bom humor que o cantor tinha. E aí, vendo desde ontem tudo, isso me lembrou muito um pouco da irreverência da música toda. Ele tinha esse tom sertanejo dessa nova geração, mas ele tinha humor, né? Que era como os Mamonas Assassinas também, para quem nasceu depois de 1996, não vai lembrar, mas como os Mamonas levavam também com humor, com felicidade, com alto astral. Nesse momento, a gente fica se perguntando, e principalmente aqui, doutor Carlos Augusto Nogueira está aqui comigo, doutor Marcelo Carregosa. O Carregosa já falou isso algumas vezes, é produtor musical, produtor de eventos, tem muito contato com esses cantores, e ontem muita gente escrevia justamente a vida, essa fama toda, né, Carregosa no palco, os cantores levam isso, mas a vida por trás é muito difícil. Você mesmo às vezes relata as dificuldades com a agenda dos cantores e tudo mais, a vida fora de casa, a vida sempre à beira de ou ônibus, ou estrada, ou avião, né? Exatamente. Na verdade, vida de músico, assim, não é fácil, não. É sempre horário ruim, tem que 3 horas da manhã, 4 da manhã, ele tem que pegar um avião para chegar 5 horas. Então, assim, eles não param nas cidades. A folga dos eles não outros conhecem, é o trabalho, então, conhece né? o mundo inteiro, mas só conhece hotel, aeroporto e local de show. E sempre uma rotina muito puxada, principalmente quando você está no auge, que era o caso dele. Então, quando você está no auge, você tem a questão de você também monetizar muito e fazendo muito show. Que é o caso dele, né? Porque são poucas pessoas que conseguem consolidar uma carreira por longas datas. Você conta nos dedos os artistas que duram 20, 30 anos de carreira. A maioria você tem esse período que você explode e depois você vai para o ostracismo ou você mantém menor. Então, nisso fica a pressão de gravadora, de empresário, de fazer um show atrás do outro. Então, leva esgotamento de artista, leva risco de acidente, porque ele começa a pegar... ele começa a ter que, assim, não só a equipe dele... Alternativas de aeronaves. Então, às vezes, o piloto não está descansado, porque o mesmo piloto está fazendo vários Muita voos, gente relatou isso motorista ontem. de ônibus também tá virado junto com o artista. Então isso aumenta os riscos, né? Por exemplo, lá fora eles não podem, eles têm que cumprir um determinado país, eles têm que cumprir uma determinado horário. Então, todos esses motoristas que seguem turnê, eles têm que, é uma profissão específica e eles têm que ter 10 horas de descanso. Então, não é justamente para evitar esse tipo de acidente. Gente, além do cantor, né, Gabriel Diniz, duas pessoas jovens também que estavam no exercício da sua profissão, 2 pilotos que não poderiam fazer o táxi aéreo, apenas voos de instrução, estavam na aeronave. Veja como tudo aconteceu, Rodolfo. Peritos da aeronáutica estiveram no local do acidente para recolher peças do avião e iniciar a investigação que será conduzida pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ainda não há prazo para a conclusão do inquérito. A aeronave que caiu era um monomotor Piper, prefixo PT-KLO, fabricado em 1974. Ela estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O avião tinha capacidade para 4 pessoas e estava registrado em nome do Aeroclube de Alagoas. Especialistas destacam que a aeronave tinha o certificado de aeronavegabilidade, mas não estava apta para o serviço de táxi aéreo. O excesso de peso também pode ter influenciado na queda. Você precisa pesar efetivamente os passageiros e, inclusive, a bagagem e o combustível para ter certeza que ela está no peso adequado. Segundo um dos diretores do Aeroclube de Alagoas, o monomotor era utilizado apenas para voos de instrução. Gabriel Abraão Farias, um dos pilotos que morreu no acidente, seria amigo de Gabriel Diniz e teria oferecido uma carona ao artista. Se você utilizar uma aeronave em bom estado para um fim a que ela não se destina, você pode ter um acidente grave. Eu acredito que esse tenha sido o principal erro já identificado nesse lamentável acidente. Entre 2009 e 2018, foram registrados 26 acidentes envolvendo este modelo de aeronave. Segundo o CENIPA, a maior parte das ocorrências se deve à falha do motor, perda de controle no solo ou perda de controle durante o voo. A ANAC decidiu suspender as operações do Aeroclube de Alagoas e proibiu o uso de 9 aviões da empresa. Gabriel Diniz é o 4º ex-integrante da banda Cavaleiros do Forró a morrer num acidente.
Em 2004, um ônibus que transportava alguns membros do grupo colidiu em outro coletivo. O vocalista José Alexandre da Silva e o guitarrista Edivan Paulo da Silva morreram. Em 2017, Elisa Clívia, outra ex-vocalista da banda, faleceu em um acidente de carro na região central de Aracaju. Só que amor consegue entender que por amor a gente faz loucura. Acidentes trágicos também causaram a morte de outras celebridades no auge da carreira. Em 1996, o avião que transportava a banda Mamonas Assassinas caiu em São Paulo. Todos os integrantes do grupo morreram. Em 2015, o cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, sofreu um acidente de carro em Goiás. O veículo capotou na estrada. Cristiano e a namorada não resistiram aos ferimentos. Lembrando que foi aqui no Rio de Janeiro que ele gravou o seu clipe de maior sucesso, a música Jennifer, né? Dr. Carlos Augusto Nogueira, muita gente se questionando, é óbvio que daqui a pouco a gente vai ao velório, onde as primeiras informações é que só o pai conseguiu acompanhar, a mãe ainda não consegue, né? Não dá nem para falar aqui. Diante da morte do filho aos 28 anos. Mas, doutor Carlos, muita gente fala assim, mas causa do acidente já, mas é importante, principalmente com a aeronave, se fazer a investigação para as causas do acidente, para não se ter, para se criar protocolos para se evitar os riscos de voo, né? Mas os protocolos aqui no Brasil não são seguidos, Isabelle. Uma vez, sabe como é que eu aprendi isso? Da pior maneira possível. Um avião decolou do aeroporto de Jacarepaguá, que na verdade ali é Barra, né? Mas o aeroporto de Jacarepaguá. Ele decolou, um avião caríssimo, decolou, caiu. Aí o CENIPA, que é o órgão que investiga isso, inclusive ele se manifesta só depois de um mês, mas agora estão se manifestando antes, com informações preliminares, mas só se manifesta depois de um mês. E o CENIPA, que tem órgãos regionais, salvo engano, chamado CERIPA, ou CENIPA, um negócio assim. Mas o CENIPA, ele investigou a causa e era o combustível, junto conosco, era o combustível errado. Combustível errado numa aeronave? Combustível errado na aeronave, colocaram combustível errado. E o abastecimento da aeronave, ele tem que ser junto do piloto. O piloto é que tem que acompanhar o abastecimento, mas os pilotos, muitos não acompanham o abastecimento, vão para a lanchonete, e o abastecedor, o menino que abastece, errou no abastecimento. Os bicos de abastecimento, por exemplo, querosene. O bico de querosene não entra no de gasolina, mas era um bico genérico. Era um bico genérico. Nossa. Aí entrou. Então, assim, se você não acompanhar, se você seguir o protocolo, o risco é muito menor. Olha só, gente, 10 para o meio-dia, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, daqui a pouco a gente vai ao vivo te mostrar como que está sendo no ginásio de esportes lá da capital da Paraíba, João Pessoa, a gente vai ao vivo para lá. Mas antes a gente vai ao vivo com o Caio Alex, que tem informação, sobrevivente da chacina que deixou 4 mortos e 7 feridos lá em São Gonçalo, recebeu alta médica hoje pela manhã para acompanhar, né, Caio, o velório da esposa, que é uma das 4 vítimas fatais, e ele ainda deve prestar depoimento na DH, porque pelas informações que a gente não tem oficial, o depoimento dele seria um dos principais para se chegar. Não só o que teria acontecido, mas quem seria o alvo dessa chacina, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Muito boa tarde a todos. É verdade. O senhor Porcidônio chegou agora há pouco aqui na capela, onde está acontecendo o velório não só da esposa dele, a dona Janete, como também do seu Valdir, o compositor da Escola de Samba Porto da Pedra. Muito emocionado, ele chegou aqui em uma cadeira de rodas, está com um dos pés enfaixados, chorava muito, Isabelle, tentando questionar e entender o que aconteceu anteontem à noite, né, nessa tragédia que vitimou não só a esposa dele, como outras 3 pessoas nessa tragédia que aconteceu no Porto Velho, aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O velório começou agora há pouco, tá, dos 2 corpos. A dona Janete deve ser sepultada já, por volta de 12h30, e o corpo do seu Valdir deverá ser sepultado por volta de 4 horas da tarde. Parentes e amigos, Isabel, estão aqui, ó, todos aqui na porta da capela Nossa Senhora de São Gonçalo. A gente tem um rapaz ali na frente, eu vou pedir para o Jaime poder fechar um pouco mais a imagem. Ele é um sobrevivente, tá, Isabela, que estava no local. Ele ficou com o rosto ferido aí na hora que os tiros foram disparados, mais de 20 disparos que foram feitos lá no bar onde o pessoal estava, e ele também deverá prestar depoimento aí em cima de tudo o que aconteceu.
Algumas pessoas que estão aqui estão com medo de falar, tá, Isabelle? A gente conseguiu conversar, você vai ver daqui a pouco na matéria que a gente fez aqui, mas apenas com 2 pessoas da família, porque muita gente tem medo. E um outro detalhe, Isabelle, chama a atenção de uma fonte que a gente conseguiu aqui em São Gonçalo. Por volta do ano passado, há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, o irmão do seu Porcidônio foi assassinado bem perto do local onde aconteceu essa chacina. De acordo com as informações obtidas com exclusividade aí pelo SBT Rio, esse irmão do seu Porcidônio estaria impedindo que bandidos colocassem uma boca de fumo no local. Infelizmente, ele foi morto a tiros. Essa informação também está sendo apurada pela divisão de homicídios, se essa morte, se esse atentado que aconteceu em São Gonçalo poderia ser também uma represália dos traficantes da região. Há fortes indícios também, ok, Isabelle? Mas a DH de Niterói não descarta a participação de milicianos. É com você, Isabelle. Uma pergunta, rapidamente, antes de conversar com os meninos aqui. Caio, tem policiamento reforçado nesse velório? Não tem, Isabelle. O policiamento não está reforçado, tá? A gente tem aqui o pessoal da Escola de Samba, a Porta da Pedra, que chegou aqui para dar também o último adeus ao seu Valdir, mas a gente não vê nenhuma viatura da Polícia Militar ou até mesmo da Polícia Civil para pegar mais informações aqui com relação ao que aconteceu nessa chacina, Isabelle. Quem está chegando na imagem do lado ali esquerdo, agora na imagem na tela cheia, o seu Porcidônio, que é o que aparece de camiseta amarela no vídeo pouco antes do ataque, dançando com a esposa que está de vermelho e que eles estavam comemorando o aniversário de casamento. Ontem a gente já falou aqui, a investigação avança para isso, e de que ninguém passa aleatoriamente com um carro cheio de bandido, em que 2 descem com colete à prova de balas e atiram num bar onde tem pessoas inocentes. Com certeza, inocentes morreram, mas aquilo era um recado e aquilo tinha um alvo, né, meninos? Exatamente, Isabelle. Na verdade, assim, quando eu vi essa matéria, eu confesso que eu até achei que era aqueles ataques terroristas de grupo extremista, né? Sim, Aí você vê, não, é o crime organizado, o independente de ser milícia ou tráfico, no Rio de Janeiro. E tem diferenças nesse tipo de atuação de grupo terrorista, extremista, religioso, do tráfico de drogas da milícia, que é um crime organizado focado em fazer dinheiro. Então, esse tipo de postura não é normal e tem que ser combatido a afinco justamente por isso. Em relação ao policiamento reforçado nessas horas, também não vejo que haja tanta necessidade para isso, porque, assim, primeiro tem que saber qual o motivo. Parece que foi uma represária. Então, represária, e aí pode ter tido um engano na hora de selecionar o local. Então, assim, tudo isso é monitorado. Assim, se tivesse algum risco realmente possível de ataque ou represárias, o setor, a Subsecretaria de Inteligência já teria assinalado, já teria detectado isso. Não é assim. Se não tem ali é justamente porque, teoricamente, não tem nenhum motivo para ter necessidade de um policiamento reforçar naquela localidade naquele momento. Eu já vou te fazer uma pergunta, Carlos, mas antes de fazer justamente essa pergunta, eu quero só falar para o Caio. Caio, já tem data do depoimento do seu Porcidônio na DH, porque, segundo a gente tem, não é oficial. O depoimento dele é um dos mais importantes, além dos outros sobreviventes, que um deles você mostrou aí agora. Olha só, Isabelle, todos os depoimentos são importantes. A polícia fala que o depoimento do seu Porcidônio é importante, mas a própria delegada pede para que a gente não toque muito nesse assunto para não atrapalhar as investigações, tá? Os depoimentos das 7 pessoas que sobreviveram são muito importantes para que a polícia consiga entender e saber por que esses 4 criminosos no HB20 preto foram até o local e cometeram esse ataque ali, tirando a vida de 4 pessoas e deixando 7 pessoas feridas nesse ataque dos criminosos. Agora há pouco, Isabelle, mais uma vítima saiu do pronto-socorro de São Gonçalo, o João Marcelo. Ele vinha andando com dificuldade, a gente tem imagens aí para poder rodar e mostrar aqui. Ele vinha saindo com dificuldade, acompanhado por familiares. Ele também vai ser uma dessas testemunhas importantes para esse caso. Um caso que intriga, que chama atenção. Imagens de câmera de segurança já começaram a ser analisadas. E a gente volta aqui também mostrando nessa comoção de parentes e amigos. A parte de dentro ali da Capela Nossa Senhora de São Gonçalo está completamente lotada. E aqui do lado de fora a gente também tem muitos amigos. Aquele rapaz que está com o rosto ferido, a todo instante as pessoas chegam aqui querendo saber justamente o que aconteceu. E ele vem contando até com dificuldade. A gente tentou conversar com ele para saber se ele poderia entrar ao vivo com a gente. Ele preferiu
dizer não nesse exato momento, porque todas as pessoas estão amedrontadas sem saber se isso foi um ataque ou de milicianos ou até mesmo de bandidos na região. A gente percebe ele está ali, está ferido, né? Essa situação, isso chama atenção. Eu vou até fazer diferente, eu vou tentar chegar aqui, Isabelle, ó. Novamente, eu estou ao vivo aqui, eu vou pedir licença ao pessoal. Dá licença um pouquinho aqui, meu amor. Deixa eu tentar falar. Queridos, desculpa, boa tarde. Eu estou ao vivo agora aqui no SBT Rio com a Isabelle Benito. Ela pediu até para fazer uma pergunta, assim, a gente sabe que é um momento difícil, o senhor também acabou sendo ferido lá. É um momento difícil para vocês também, de tudo aquilo que aconteceu lá. Acabei de falar aqui, é o momento mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei passar por isso. Nunca. Eu não sei exatamente nem o que aconteceu. Eu estou aqui, eu levei um tiro no rosto, sem saber de onde veio, como foi, eu não sei. Triste é ver, perder 4 amigos que eu conheço há pelo menos 30 anos, de conviver, de estar em casa. Era uma comemoração de amigos, pessoas que faziam isso há 30 anos, que vocês sempre faziam, né? 30 anos, todos os domingos. 30 anos, todos os domingos. Acabava o futebol, era hora de sentar para fazer a resenha, bater papo, ouvir música e conversar. Ali vai criança, idoso, gente que já deixou de jogar, mas continua participando. Era mais do que confraternização, era coisa de família. Eu vou te pedir autorização, vou te botar a escuta aqui, Isabelle. Eu vou ficar sem escuta, para que a Isabelle Benito possa falar com você. Põe seu dedo aqui só para segurar. Isabelle Benito está no estúdio, vai conversar com você a partir de agora, Isabelle. Oi, querido. Primeiro, boa recuperação para você. Eu imagino que para ser sobrevivente de algo que você também falou, não sei de onde veio, não vi, Caio, foi tudo muito rápido. É complicado também fazer esse tipo de conversa ao vivo, a gente super entende, mas é importante destacar o que você colocou aqui. Era algo de pessoas que se conhecem há muito tempo, pessoas que sempre estão juntas, pessoas que viram famílias, quem mora em bairro, que como você descreveu, que sempre depois do futebol estava todo mundo junto, e você destacou um ponto importante. Por poucos minutos não tinham crianças ali, porque famílias inteiras vão ali. Como já estava no finzinho, né? Aí tinha acabado a comemoração, algumas famílias já tinham ido com criança embora para casa, mas todo mundo que se conhece, todo mundo que num momento como esse, não só como sobreviventes, se sente, né, é complicado pra gente também, né? Se sente também feliz, mas com dor no coração. Caio, deixa eu falar, só um minuto. As suas palavras foram muito importantes. Mas deixa eu terminar. Não só eu acho que a sensação, como todo mundo se conhece, da pessoa, é óbvio que ela fica feliz por estar viva e tudo mais, mas por outras que não tiveram, como é o caso do amigo, como é o caso da senhora, e aí é aquela coisa difícil até de comemorar de tá sobrevivendo a uma história como essa, porque acaba sendo uma família, todo mundo se conhecendo, e não saber causa uma insegurança para quem está vivo, não é? Muito. A gente fica, como você disse, sem explicação. A gente fica feliz por estar vivo, estar de pé até o momento, mas você olha que parte de você se foi. Parte da história de família, ou seja, parte que constituiu você. Alguns eram mais velhos que eu. Primeiro eu aprendi a participar da vida deles, depois virei amigo pessoal deles. Então a história de como se fosse uma família. Primeiro você conhece, vira amigo, a gente vai crescendo, vai ficando junto. Então parte de mim se foi. Eu tenho agora, dia 26 de maio, como uma nova data de nascimento. Você acha que essa tragédia poderia ter sido pior ali? Que tinha muita criança que tinha ido embora 10 minutos antes, né? 10, 15 minutos antes teria sido pior. Tinha pais com filho ali, tinha senhora que estava sentada, senhor que estava sentado. 15 minutos antes. Já tinha terminado, já tinha guardado tudo. Eu já tinha, inclusive, saído dali. Voltei para pegar minha bolsa. Só isso. E aí, de repente, aconteceu como se me perguntarem o que foi. Eu não sei. Eu não vi, não consigo saber, não sei. Sei que em 10 segundos a minha vida transformou. É muito triste. Fico só pedindo a Deus que guarde a família, sabe? Que dê muita força agora para recomeçar, porque os que ficaram, né? Faz parte da vida, ter que estar de pé, porque agora tem crianças que ficaram sem pais, né? Com essa família, eu não consegui falar ontem com o filho do professor. Você conseguiu dormir? Essa imagem está saindo da sua cabeça? Os 2 dias eu não durmo, eu estou acordado, já fui fazer exame hoje, vou ter que fazer de novo. O meu ainda está alojado no meu rosto, tem que fazer exame mais para saber o que vai ser feito agora. Mas a tristeza não é por isso a gente resolve. Tristeza é pela família, por toda essa família agora que ficou e que vai ter que se ressurgir para continuar a vida. Eu não sei nem como é que faz isso. Eu sei que
Para mim, que acredita em Deus, eu acho que a única solução nesse momento é estar muito agarrado com Deus, que é o único que pode dar solução e condição de a gente voltar a viver em paz. Meu querido, você tá com a bala alojada ainda no rosto, então acho melhor você nem ficar falando e a gente aqui acima da notícia, pra gente a notícia é tudo, mas acima da notícia é a humanidade. Então eu vou agradecer do fundo do meu coração pra você. Uma boa recuperação é trauma, isso você não tem como apagar da tua vida, é trauma. Então assim, eu vou pedir só para o Caio pegar de novo a escuta dele. É óbvio que a dor no coração, você explicou muito bem, tá feliz de fazer aniversário de novo, mas também os amigos que se vão, os filhos que ficam sem pais, o senhor que ficou sem a esposa no dia da comemoração do casamento. Então, assim, eu vou só pedir para você nem falar muito, porque tá até com a bala alojada ainda, então eu agradeço. A gente foi... Começou a doer aqui. A gente foi o Caio foi de improviso, que é jornalista, entrevistou ele ali, mas é importante também a gente falar por essas pessoas, doutor Carlos, a investigação, que você vê, trabalhadores que assim como a gente, você tem os seus amigos que tomam uma cervejinha, cada uma tem a sua rotina, a resposta do que teria motivado um ataque tão cruel, que o Carregosa falou, o cenário parece de ataque terrorista, quando você vê todo mundo dançando, segundos depois aquele rastro de sangue pelo chão, é a resposta da investigação, a prisão, para que essas pessoas continuem a vida delas. É muito difícil essas pessoas que fizeram isso terem feito uma vez só, ou terem praticado crimes na região uma vez só, mesmo que não seja este tipo de fato. Crime. Então, assim, as pessoas já devem saber, no disse-me-disse, se é o tráfico ou se é a milícia que fez isso com o tráfico ou a milícia que fez isso, entendeu? Um fez contra o outro. Agora, a motivação... Você vê que é uma motivação ou de mandar recado, ou de, o pessoal está aqui no bar tomando um negócio, lambe geral, pega quem pegou, entendeu? É todo mundo, aí mata todo mundo. Então, assim, pela forma de atuar, pela roupa empregada, o tipo de armamento, o veículo, da onde partiu esse veículo que foi usado, você consegue saber quem fez o que contra quem. E aí a motivação vem depois. Se é milícia, é porque era contra o tráfico. Se é milícia, é contra a milícia. Porque às vezes é o pessoal que está tomando um negócio, de repente o pessoal, estou dando um exemplo assim, esdrúxulo. É muito aberto. De repente o pessoal do bar não quis pagar para a milícia. São várias coisas que podem ter acontecido, mas num caso como esse, você vê, assim, é algo que que nem você falou, não é alguém que pratica o crime. Primeiro, você estuda nessas duas pontas, tá, Isabela? Se eu pegasse esse caso, eu iria estudar nas duas pontas. Iria estudar quem estava no bar, as vítimas, e iria estudar esse tipo de modus operandi, porque são muitos indícios. Inclusive, o crime fala essa informação com você. que o Caio traz nova, que eu não vi em nenhum lugar, Carregosa pode ser ou pelo não, mas nesse primeiro momento, como disse o Carlos, a gente não descarta em que o irmão dele foi assassinado no ano passado por não permitir a instalação de uma boca próxima ao bar. Exatamente, Isabela. Na verdade, assim, esse tipo de homicídio é até uma coisa que se faz muito fora e as delegacias de homicídios trabalham muito nesse tipo de análise, até que por conta de ser homicídio se faz sempre importante. Você analisa vários elementos, você analisa o histórico das vítimas, então quem essas pessoas são amigas, isso deixar claro que eu não estou criminalizando vítima nenhuma, mas é importante você analisar qual o círculo social daquelas pessoas, da localidade, então do bar também, quem é o dono do bar, o que estava ali, o que aconteceu no passado. Qual o perfil? O perfil da atitude do criminoso, como o criminoso agiu naquele momento. Então você vê que ele age de uma forma fora do comum. Sim, isso fora é fato. do comum, gente. Fora As do comum. imagens mostram Por mais isso, que assim, a desgraça seja normal, entre aspas, no Rio de Janeiro, isso foge de uma normalidade de guerra que a gente está acostumado aqui. Porque isso daí é um atentado digno de Estado Islâmico. Então, quando você vê isso, você vê, por que eles estão fazendo isso? Então, indica num primeiro momento que pode ser um recado. Para fazer isso, estão mandando um recado. E por que estariam mandando esse recado? Aí você vê se tem alguém ali naquelas pessoas que esteve ali naquele momento ou antes, que possa ser o alvo desse recado, ou que possa ter confundido a ponto desse grupo fazer esse atentado. Caio, o Caio está ao vivo, direto, agora, óbvio, a gente já está mais afastado ali, porque existe toda uma preocupação em relação ali. São dois velórios que acontecem muito próximos um ao outro, né, Caio? Você explicou. É verdade, sim, Isabela. As duas capelas são próximas, a capela B e a C.
aqui dentro da capela, né, do local onde está acontecendo esses velórios, tá, Isabelle? A gente conversou, foi com Carlos Augusto, um dos sobreviventes aí dessa chacina que aconteceu aqui em São Gonçalo. E eu acho que o que chamou a atenção, Isabelle, você deve ter prestado bem atenção nisso, foi o que ele disse, que ele estava no local, ele saiu junto até com outras famílias que estavam lá com crianças, e ele tinha esquecido a bolsa e voltou, que foi nesse inteirinho que os tiros foram disparados. Eu acho que ele frisou muito. Se isso tivesse acontecido 20 minutos antes, pelo menos, a tragédia seria muito maior, porque tinham muitas crianças e idosos ainda naquele local. Claro que todos esses 7 depoimentos vão ser muito importantes nessa investigação que está sendo feita pela Divisão de Homicídios de Niterói. Isso também, qualquer informação que possa ser passada para a delegacia vai ser de suma importância, Isabelle, até para que se possa entender o que aconteceu. Como aquela informação que eu trouxe logo no início aqui do Ao Vivo, dizendo que há cerca de um ano o irmão do seu Posidônio foi assassinado bem perto ali do local em São Gonçalo, porque ele não queria deixar que uma boca de fumo se instalasse naquela região, que era um local familiar. E isso também está sendo levado em prática em dessas hipóteses que foram levantadas pela polícia pelo que aconteceu. Mas a gente sabe também matérias que foram produzidas pelo Gustavo Carvalho, que a gente mostrou aqui no SBT Rio, daquela disputa do tráfico com milícia, principalmente nessa região do Porto Novo, onde os próprios traficantes estavam chegando perto do local onde estavam os bandidos e fazendo quase eles comerem a droga naquela região. A gente vai mostrar isso nas matérias. A investigação continua, está muito no início, mas a própria delegada Bárbara Lomba espera avançar bastante e prender esses criminosos que trouxeram a onda de medo e terror para São Gonçalo. Isabelle Benito. Já que você falou, Caio, da reportagem, já que você citou, vamos chamar a reportagem completa que o Caio explicou aqui. Pode rodar. Posidônio Ribeiro Neto, de 53 anos, recebeu alta do pronto-socorro de São Gonçalo na manhã desta terça-feira. Ele era casado com Dona Janete Bezerra dos Santos, de 59 anos, uma das vítimas fatais da chacina. Na saída do hospital, Posidônio falou sobre o que aconteceu. Passou o carro, estava tirando todo mundo que morreu ali, estava todo mundo feliz. Ninguém esperava com nada. Os velórios de Valdir Pinto, sobrinho de 60 anos, e de Dona Janete acontecem aqui no cemitério municipal de São Gonçalo. Ninguém consegue aceitar que o compositor da Escola de Samba Porto da Pedra, Janete, e outros 2 inocentes foram assassinados sem motivos em um bar no bairro Porto Velho. A vida dele era assim, era compor, era aquele pedaço ali era dele, ele não tinha outro mundo, o mundo dele era aquele pedacinho. Tudo que está acontecendo em São Gonçalo, cada dia é uma tragédia, é uma coisa horrível. É muito perigoso, a gente já sai de casa com medo, sabe? Não pode nem se divertir, né? Nesta segunda-feira, os corpos do professor de espanhol José Luiz Caetano e do Fábio Rosa de Souza, de 41 anos, foram enterrados também aqui no cemitério municipal de São Gonçalo. O professor era conhecido como Pepe. Deixa uma família, ele deixa uma esposa, ele deixa todos nós aqui órfãos da generosidade dele, do amor dele. Quinto era fora do normal, mano. Estava disposto a ajudar qualquer um, não só ele, quanto os outros também. A Divisão de Homicídios de Niterói já sabe que os 4 criminosos que cometeram a chacina do bairro do Porto Velho, primeiro eles passaram na localidade do Gradim, onde assaltaram pessoas que estavam em um bar. Eles roubaram dinheiro e telefones celulares. Isso seria para despistar a polícia. Depois eles saíram nesse carro preto, um HB20, e quando chegaram no outro bar, 2 homens desceram, sacaram as armas e atiraram. A polícia também está analisando imagens de câmera de segurança. A região sofre com disputas entre tráfico de drogas e milícia. Então, tanto pode ser ação de um grupo como de outro. E pode ser um grupo querendo que a polícia vá para o caminho errado. O SBT Rio já tinha divulgado com exclusividade a ação desse grupo paramilitar que atua no Porto Velho e em outras localidades em São Gonçalo. Os milicianos tomaram as bocas de fumo. Comigo não tem desenrolado não, vou matar. Os moradores da região não conseguem esquecer essas cenas de pessoas felizes comemorando o aniversário de casamento da Dona Janete. Eu fico lamento realmente pelo descaso, pela falta de segurança, por a gente não ter o direito de sair, ir e vir e se divertir.
Meu filho, mas tá na mão da doutora Bárbara Lombo, ou seja, os caras vão dar uma resposta aí, ó. É óbvio que nesse momento, num primeiro momento, as pessoas querem saber, principalmente pelo relato dos sobreviventes. São pessoas que conheciam, pessoas que convivem, pessoas... Então, mesmo quem não tava no bar, se sente seguro, tipo, caraca... Aquela senhora ali falou uma coisa, é isso, direito de ir e vir, se divertir. Sim, você fica agora amedrontado. Mas não pode ser uma resposta. Isso eu sempre procurei fazer e é difícil, tá? Porque você não tem braço para todos os crimes, entendeu? Mas não pode ser uma resposta para esse crime em si. Tem que ser uma resposta que vá repercutir para inibir futuras agressões assim às pessoas. Esses bandidos têm que ter medo de fazer isso. Então, eu sempre falo isso, não é que tem crime que é pior que o outro, mas há determinados crimes que tem que ter uma certa prioridade. Por conta do simbolismo, né? Por causa do simbolismo, exatamente, porque atinge toda a comunidade, entendeu? Então, tem que ter uma resposta. Isabelle, falaram muito ali de crianças, 15 minutos antes, crianças saíram, tal, de repente o pessoal estava esperando sair. Entendeu? O pessoal está intocado, fazendo local. Verdade. O cara está lá olhando, meu irmão, pode vir que já não tem criança. Não é um crime de oportunidade, é um crime planejado, né? E a forma que foi mostra ódio, vingança, eu gostei da música, vou passar tirando. Exatamente. O cara não passa, eu não gosto da música desse bar. Não, o cara sabe que ali frequentavam pessoas que ele queria matar. Eu acho que esse tipo de resposta não é uma resposta que você vai sair matando os outros. Isso aí não é só uma resposta. Alguém naquele local ali, eles queriam que alguém ali morresse. Ou alguém. Por quê? Porque quando é uma pessoa só, eles esperam também. Eles seguem a pessoa, não fazem isso. Eles vão direto na pessoa. Exatamente, porque até para bandido existe a covardia da covardia. Eles iam fazer a covardia, mas matar muita gente é muita covardia, é o que eles falam. Então, assim, se não era só uma pessoa, entendeu, que eles queriam matar, não é possível, é difícil. Mas pode ser? Pode, mas normalmente não acontece assim. Eles devem ter esperado, porque eles faziam o local do crime, as crianças saírem, outras pessoas saírem. Quando não tinha mais jeito, entendeu? Aí o pessoal foi e atacou. Aí tem que ver agora a guerra de quem é que é. O tráfico contra a milícia contra tráfico. O porquê daquele ambiente ali era só esperar. Pega o cara, 4 não saíram para dar no cara, pega o cara, arrasta o cara na rua e dá na frente de todo mundo. Alguma coisa tem a ver com aquele local ali, tá, Isabelle? Aquele local tem alguma coisa a ver com esse fato. Se não pegavam as pessoas, 1, 2, 3 pessoas e matavam fora, na rua, na frente de todo mundo, mas não matavam no local. É o rastro que o Carregosa falou aí. Carregosa, eu tenho uma pergunta para você em relação justamente a essa questão da cena do crime, mas o Caio está me chamando antes. Fala, Caio. Olha só, Isabelle, a gente falava do policiamento, né? Agora há pouco a Guarda Municipal veio para cá com viaturas, estão aqui na porta, até por conta da questão da segurança, mas viatura da Polícia Militar até agora não chegou. A gente permanece aqui com pessoas chegando, né, para esse velório. O enterro da Janete acontece daqui a pouquinho, por volta de 20h30. Agora há pouco estava acontecendo uma oração lá dentro. E o enterro do Valdir vai acontecer às 4 horas da tarde. Os dois aqui no cemitério municipal de São Gonçalo, Isabelle. Tá certo. Ô, Carregosa, o Carlos falou sobre o local do crime. Bota as imagens. A imagem comove muito a gente, a imagem do sangue que você falou. Mas, assim, a gente fica vendo que pouco tempo depois, o povo tava dançando, gente. O povo tava dançando. Esse daí, de camisa do Flamengo, é o professor que morreu, uma vítima fatal. A gente vê, se eu não me engano, esse que tá levantando a mão também era uma vítima que estava próxima ao professor. E essa senhora de vermelho, que estava com o marido, que é o que aparece na cadeira de rodas, que é um sobrevivente, também faleceu. Essas imagens para a polícia, do antes e também do depois, já que muita gente pisou, são levadas em consideração? Tudo é levado em consideração. A DH, na verdade, ela passa de 2009 para cá justamente pela profissionalização da atividade de investigação de homicídio. E isso eu posso falar que é a criação de protocolos que agora está sendo intensificado com o doutor Antônio Ricardo, que é o diretor da DH. Então, você cria protocolos de local. Tudo no local é importante. Você nunca pode achar que nada ali vai ser desprezado. Você tem que saber trabalhar bem. Um local bem trabalhado, você prende o autor. E, além disso, que aí, complementando o que o Carlos falou, que também é uma coisa que nós da DH também estamos profissionalizando cada vez mais, que é a análise comportamental do autor. Que é exatamente isso. Isso que o Carlos estava falando era justamente essa análise. Por que ele fez isso? Se era uma pessoa específica, ele podia ter entrado lá e matado aquela pessoa, que também teria dado recado, mas não. Eles saíram e fuzilaram várias pessoas ali na porta desse bar, que não é algo normal. Inclusive no meio dos próprios bandidos, porque dependendo da área, o próprio bandido também não vai aceitar que inocente morra de uma forma covarde, como foi. Covardia dói para todo mundo, inclusive para o bandido. Exatamente. Isso que você tem que... assim, por mais que o bandido ele tenha uma moral torta,
um senso de justiça todo ser humano tem. Então, esse tipo de covardia, até para o bandido, sou estranho. Então, por isso, assim, para ele fazer isso, esse plus de chegar e metralhar da forma que eles metralharam, essa análise comportamental é muito importante, porque aí eu concordo com o Carlos. Tem alguma coisa naquele local que é mais importante, não necessariamente na pessoa, Sim. mas aquele local representa alguma coisa, pode representar alguma coisa. Essa imagem agora é do seu Porcidônio, que é o sobrevivente, marido da senhora que estava de vermelho, que é tanta gente, perdão se eu esqueci o nome, então não vou falar o nome errado da senhora, que é uma das vítimas que comemorava Isabelle. o aniversário. A gente está vendo aí a imagem ao vivo dele no velório, que a gente já conversou com o sobrevivente, e também aquele que foi liberado com dificuldade de andar. Tem mais uma pessoa, se eu não me engano, internada, e é isso que vocês falaram, você, Carlos, acho que falou, Isabelle, foge de qualquer regra de crime, Isabelle, eles acabam Isabelle, o Carregosa acho que vai até concordar comigo. É a senhora que está na foto agora. O tráfico e a milícia, eles não têm um modelo, um protocolo para agir sempre igual em todas as regiões que eles atuam. Então, a milícia de Rio das Pedras é diferente da milícia de São Gonçalo. Mas por quê? Porque tem milícia que, para ter aquela festa ali, tem que pedir autorização a ela. Sim. Tem milícia que, para o bar funcionar, tem que dar um negocinho. Tem milícia que, para você construir um segundo andar na sua casa, você tem que pagar e pedir permissão. Então, esse protocolo, entendeu? Esse protocolo criminoso, ardiloso, ele pode ter sido infringido. Então, assim, por isso que eu falo da análise não só dos personagens, dos autores e das vítimas, mas também do local, da localidade. É muito importante a gente saber a motivação do crime para que outros crimes desta natureza não ocorram. Que aí isso tudo você vê que realmente varia muito. É só, mesmo grupo, por exemplo, terceiro comando, tem área que não evita confronto, tem área que confronta muito com uma maré. Meninos, então você vê que... Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, porque nesse momento a gente vai segurar, a Caio também segura aí, mas nesse momento a gente vai até a capital de João Pessoa da Paraíba. Eu vou conversar agora com a minha querida amiga querida demais, Márcia Dantas, que tem as informações ao vivo, direto do velório do cantor Gabriel Diniz. Marcinha, se eu não me engano, você é de João Pessoa, não é? Você é de João Pessoa, eu posso estar falando errado. Voltar para sua terra. Mostrando a comoção de alguém que virou símbolo, ganhou até título de cidadão por levar a Paraíba ser conhecida de uma forma pela música, pela cultura e também pela alegria, né? É difícil até dar boa tarde para você, amiga. Oi, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu sou do Norte, na verdade, mas tenho uma referência muito grande com o Nordeste. Norte e Nordeste, a gente está ali juntinho, né, Isabelle? E realmente a cidade inteira está muito comovida com tudo o que aconteceu. Eu coloquei o pé aqui nessa cidade e todo mundo só falava disso, Isabelle. O velório começou às 8 horas da manhã, mas o corpo chegou até o ginásio onde eu estou, que fica na parte sul da cidade, aqui, por volta de 5 horas da manhã. Entrou o corpo e já foi recebido por familiares e amigos que estavam aqui dentro. Nesse momento, Isabelle, olha só, existe ali uma concentração grande de gente que trabalhava com ele. Chegou agora há pouco um ônibus de produtores, técnicos de som, auxiliares de cabo, todo mundo que trabalhava diretamente com o Gabriel Diniz chegou nesse momento e está fazendo uma homenagem, fez uma oração ao redor do caixão agora há pouco. A namorada dele, a Caroline Calheiros, ela esteve aqui durante toda a manhã, ficou do lado do caixão, Isabelle, chorava muito, muito. Tinha momentos que ela pedia, a gente via ela conversando com ele, parecia conversar pedindo para que ele voltasse, para que ele acordasse. Uma cena muito triste que marcou todo mundo que passava por aqui hoje, viu? Uma pessoa muito forte que está acompanhando tudo isso é o pai do Gabriel, o seu Francisco. Ele está dando apoio à família, ele está sendo esteio de tudo. Ele também é quem está conversando com a imprensa, quem está passando as informações, e ele está muito forte. Ele diz o seguinte, Isabelle, que ele está fazendo isso pelo filho dele, pela alegria que o Gabriel passava para todo mundo. Ali em cima do caixão a gente consegue observar que tem uma bandeira do estado da Paraíba. Como você falou, ele foi condecorado, né? O pai chegou agora, está lá do lado do caixão, exatamente, como a gente consegue observar o seu Francisco. E ele foi condecorado cidadão daqui da Paraíba, mesmo nascendo no Mato Grosso, justamente porque viveu aqui, a família inteira mora aqui. Eles têm um carinho muito grande por essa cidade. Falando um pouco sobre a celebração, o que vai acontecer? A partir de 3 horas da tarde começa uma missa, que é uma missa de corpo presente, que vai ser celebrada aqui mesmo, dentro do ginásio. Depois dessa missa, o corpo segue já
para o cemitério Parque das Acácias, que fica bem pertinho daqui, cerca de 15 minutos. Só que vai ser um cortejo feito no caminhão do Corpo de Bombeiros, então vai ser aberto para a população acompanhar, vai ser escoltado por mais de 100 policiais militares que estão trabalhando também nessa segurança aqui do ginásio. E do lado de fora, Isabelle, você não tem noção de como está a fila, debaixo de um sol quente, um calor escaldante aqui da Paraíba, mas as pessoas estão dando voltas e voltas no ginásio para poder fazer a última homenagem ao Gabriel. Ele tinha muitos fãs queridos aqui, era uma cidade que ele amava muito, viu, Isabelle? E sem falar também que hoje passaram por aqui muitas pessoas famosas, por exemplo, o Matheus, da dupla Matheus e Cauã, também pessoas que trabalharam com ele aqui na Paraíba, uma moça que fez dueto no começo de carreira com ele, teve também um cantor que é famoso aqui, que, enfim, ele fez vários duetos, então muita gente que trabalhava com ele nas redes sociais, digitais, influencers, enfim, várias pessoas assim. E a grande espera do dia ainda é para a chegada do Wesley Safadão, porque eles fazem parte da mesma produtora, Isabelle. Então, pelo que tudo indica, segundo os assessores do Gabriel, o Wesley vai sim estar aqui. Ele já estaria aqui na cidade de João Pessoa, mas ainda estaria vindo para cá, para esse ginásio, para também realmente dar um abraço na família, porque eles eram muito amigos. Ali a gente vai mostrar, olha, o Leandro Iarussi mostra para você, tem um telão com várias fotos de momentos da carreira do Gabriel Diniz, e em várias fotos o Wesley Safadão aparece do lado dele. Então eles tinham uma relação de irmão, como o Gabriel costumava dizer, o J, né, o JD, como ele era conhecido. Então realmente esses amigos vão passar durante todo o dia aqui, o velório acaba às 3 horas, às 4 já está marcado o enterro e vai ser só para parentes e amigos mais próximos, Isabelle. O público não vai poder acompanhar o enterro. Por enquanto o público passa por essa parte aqui, como a gente está vendo que é determinada, e olha, é batata, Isabelle, as pessoas param na frente do caixão, olham a feição dele e se emocionam, choram muito. Eu peguei vários depoimentos de gente de manhã emocionada, não acreditando o que tinha acontecido, e a gente foi até a arquibancada também, tem uma concentração grande de um grupo de fãs ali na arquibancada, e eles começaram a cantar em certo momento aqui, Jennifer, e aí o estádio inteiro bateu palma, foi um momento de muita celebração também e de muita emoção para quem era fã, né, que agora está tendo que ter esse momento difícil de se despedir do Gabriel, que vai ser visto sempre como uma figura irreverente, uma figura risonha, que só levava alegria para as pessoas. É isso que o pai dele disse aqui pra gente em depoimento. Ele disse, eu estou sendo forte por ele, porque eu dizia que ele era mais forte que eu, mas agora eu estou sendo forte por ele para levar alegria para as pessoas, que era o que ele queria, Isabelle. É com você. Marcinha, e a família muito presente na vida o tempo todo dele, né? A família muito presente, a todo momento, principalmente o pai por parecer jovem, se parecer muito com ele, são muito parecidos, essa força, essa amizade, então a gente fica muito comovido com tudo, não por ser famoso ou não, porque daí a comoção é coletiva, mas pela forma e pela juventude. E eu falei que a Marcinha era do Nordeste, a Marcinha falou do Norte, e assim, lá, cada região, ele ficou conhecido para a gente agora, mas cada região tem os seus artistas e que as pessoas já conhecem há muito tempo. Ele nasceu no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas foi para Paraíba e lá na região Norte e Nordeste. Para a gente, ele ficou conhecido na música, no clipe maravilhoso da música Jennifer, mas a irreverência dele, os palcos lá, ele já era um ídolo há muito tempo, uma carreira consolidada há muito tempo. São 10 anos de estrada buscando esse sonho. O Matheus, que apareceu na outra imagem ali, era amigo pessoal, inclusive. O Gabriel foi padrinho de casamento aqui no Rio de Janeiro do Matheus. Então, assim, todo mundo muito comovido do mundo da música em si. E é óbvio também pelas outras famílias, os outros 2 rapazes também jovens estavam exercendo o seu trabalho. Se eram famosos ou não, estavam exercendo os seus trabalhos. Márcia, muito obrigada, querida, pelas informações ao vivo, direto aí do velório do cantor Gabriel Diniz, mais conhecido como o GD. Então, a gente fica com a Marcinha, qualquer informação ela volta a falar com a gente. 12h25, a Polícia Civil não tem dúvidas de que o jornalista Robson Diorno foi vítima de uma emboscada. O corpo dele foi enterrado ontem, veja. Poucas pessoas acompanharam o cortejo. A cerimônia foi restrita apenas a parentes e amigos. O corpo do jornalista e empresário Robson Diorno, de 45 anos, foi enterrado no início da noite de ontem no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Robson foi morto na noite de sábado. Ele estava saindo de casa acompanhado da esposa no bairro Boqueirão, em Maricá, quando um carro prata parou. Um homem encapuzado desceu do veículo e fez os disparos. O jornalista foi atingido por 6
6 tiros. A esposa dele não se feriu. Para a Polícia Civil, não há dúvidas de que ele foi vítima de uma emboscada e foi atraído para fora de casa. Isso foi planejado para que ele não estivesse, inclusive, em carro nenhum. Eu posso assegurar que foi uma execução e que os autores estavam esperando a vítima ali. Robson estava preocupado com a segurança dele e comprou há pouco tempo um carro blindado. Ele era dono do jornal O Maricá e pré-candidato à prefeitura do município pelo partido Avante. Giorno era conhecido por denunciar políticos da região. Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, recolheram imagens de câmeras de segurança e ouviram testemunhas. Os policiais já conseguiram identificar o carro usado pelos assassinos. A Delegacia de Homicídios trabalha com 2 linhas de investigação. Robson pode ter sido morto pelas denúncias que publicava no jornal ou por vingança política. Nós vamos buscar a possível motivação. Com quem ele estava lidando, quem ele estava criticando, se havia divergência, com quem havia divergência. Todos os passos. Nós temos que reconstruir os passos, inclusive, da vítima. Nós não podemos fechar linha. Agora, podemos dizer, com certa segurança, que o crime tem relação com as atividades da vítima. Olha só, atividades da vítima, seja era da área política ou da esfera jornalística, que assim como polícia, a gente também tem uma atividade de risco. Enfim, mas como eu tenho 2 delegados aqui, eu vou aproveitar de ter esse privilégio para falar uma coisa que me chamou a atenção nessa reportagem. Conversando com a editora Isabela Mazzi, que me alertou, a gente ficou com essa dúvida. Ele compra um carro blindado há pouco tempo. Ou seja, ele sabia já dos riscos, ou seja, pela violência que for, independentemente disso, ele foi assassinado, a gente tem que levar isso em consideração. Mas ele não saía de casa, ele chegava com o carro blindado na garagem, tinha uma rotina pela segurança, colocava o carro lá dentro e saía. Ele teria sido atraído para uma emboscada, ele não sai de carro. Ele quebra o protocolo de rotina da vida dele e ele abre a porta e sai sozinho na porta de casa. O que eu tenho a dúvida, e posso estar falando besteira, ele, se foi atraído por emboscada, foi atraído por quem ele conhecia e por alguém da confiança dele. Porque ele quebra uma rotina dele, porque se alguém te chama para sair, você é delegado, eu sou jornalista, somos pessoas que também temos os nossos cuidados. Se alguém que não me conhece me chama para sair para bater papo, eu não quebro a minha rotina de segurança. Só se o Carregosa me chamar, o Carlos me chamar, aí, beleza, abro porque são meus amigos. Alguém da confiança dele pode ter... Não estou falando que sim, mas é o que eu pensei. Isabelle, na verdade, novamente, a gente está voltando à análise comportamental tanto da vítima quanto dos autores. Eu concordo com você. Eu acho que isso pode se indicar que tem alguém ali do vínculo dele próximo que faz ele ter essa confiança de sair para aquele momento. Ainda mais se ele mantém uma rotina já de evitar determinadas situações para evitar riscos. Então é a hora que, na verdade, a pessoa abaixa a guarda com quem e vai lá ver. Assim, profissão de jornalista é extremamente perigosa no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo. Mais da América Latina. Então, assim, é uma atividade perigosa. E aí, esse tipo de execução pode indicar, sim, eu concordo com você, com a análise mais ou menos do que está sendo dado, que pode ter, sim, alguém do círculo social dele, do círculo relativamente próximo, não precisa ser muito próximo, mas alguém que ele conhecia, que chama, que faz ele abaixar essa guarda e ir lá. Porque se fosse um desconhecido, provavelmente ele não iria da forma que ele foi, né? Então, assim, isso daí, eu acho que nessa análise mesmo de comportamento da vítima, faz sentido essa hipótese de investigação. Tanto é que, provavelmente, a DH nunca vai descartar essa hipótese de ter alguém de dentro que deu, né? Por isso a gente falou... O profissionalismo, né? Um profissionalismo muito grande, só matou ele, entendeu? Político também, né, Carlos? Hoje você junta as duas coisas assim como ele. Político, delegado e também tem a área política da história, né? Eu quis dizer, parece que ele estava acompanhado de uma pessoa, próximo de uma pessoa, não sei, só mataram ele, eu não na vi porta bem. De casa. Na porta de casa. Então, assim, realmente parece uma pessoa que tem algum tipo de confiança dele, para ele se desarmar, né? Porque, entre aspas, quando você usa um carro blindado, você está se armando, né? Entre aspas, para futuras emboscadas, né? Então, para ele se desarmar, ou ele não estava acostumado, ele tinha... Aí você tem que conversar com a família. Ele sempre quebrava o protocolo? Não, sempre quebrava, não gostava da segurança, andava sem carro. Aí isso que a gente está falando vai por terra. Aí a gente descarta a pessoa da confiança dele.
entendeu? Ou melhor, não descarta, mas já fica menor. O quente e o frio, né? Já fica mais frio. Então, você vai tentar entender o comportamento. Não, sempre foi desleixado. Então, você descarta isso ou não, mas você já diminui a probabilidade. Por que ele comprou o carro blindado? Ele estava sendo ameaçado? Me disseram que ele tinha vários processos, várias pessoas ele processava e ele era processado. Então, você tem que analisar quem tinha alguma coisa forte contra ele. Porque fraco, é difícil a pessoa matar, a pessoa vai para briga, entendeu? Judicial, tal, mas uma coisa forte já é mais complicado. Então, você vai diminuindo aquelas pessoas que provavelmente fariam para você chegar a um autor e, lógico, estudando o comportamento de ambos. A gente está falando de uma forma genérica, tá, gente? Como a gente faz aqui, porque a gente não teve acesso ao inquérito, a gente teve só supondo diante das informações. Quem tem investigação, quem faz é a polícia, no caso, quem está cuidando, que é a Delegacia de Homicídios de Niterói, a chefe, que é a Bárbara Lomba. Nós vamos falando de Delegacia de Homicídios, eu vou ao vivo com a Patrícia Radlich. As delegacias de homicídios fazem uma grande operação coordenada em todo o país para prender assassinos. A Patrícia tem as informações. Que operação é essa, Paty? Boa tarde. Isabelle, boa tarde. Olha, é a Operação Cronos 2. É uma operação que é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia, uma operação que acontece em 21 estados, mais o Distrito Federal. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já conta com mais de 50 presos. E são todos presos acusados de crimes graves, como você disse, assassinos, tá? Então, são casos de homicídio e também feminicídio. E entre essas prisões, a mais emblemática que aconteceu hoje é do Manuel Avelino de Souza Júnior, acusado de homicídio e ocultação de cadáver da Mateusa. Lembra desse caso? No ano passado, no Morro do 18, no mês de abril, a Mateusa sumiu ali, foi assassinada por traficantes e hoje a polícia prendeu o autor. Então, aqui ao meu lado está o doutor Antônio Ricardo, que é diretor do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa, vai falar sobre essa operação. Doutor, boa tarde. Primeiro, obrigada pela participação aqui no SBT Rio. Essa prisão do assassino da Mateusa foi uma das mais importantes no dia de hoje? Boa tarde. Realmente essa prisão é uma prisão emblemática. Esse indivíduo ele tem como função na hierarquia do tráfico sumir com os corpos. Ele é um carniceiro, é um indivíduo perigoso. Realmente uma prisão muito significativa hoje na baixa do tráfico de entorpecentes daquela localidade. Isabelle, doutor te ouve. Doutor, só para mostrar, apareceu um primeiro, é esse que aparece na tela, a gente chegando na cidade da polícia, que é o caso emblemático da morte da Mateusa, esse que apareceu, porque apareceu um alto mais forte, chegando na DH ou na cidade da polícia, que era outro alvo, porque não sei se é mutirão, mas uma grande operação, e esse que apareceu agora, que é sim essa prisão emblemática que o doutor Antônio Ricardo e também a Paty está explicando para a gente. Ô doutor, eu poderia estar falando que é uma operação em que justamente a polícia de todo o país acaba fazendo como se fosse um mutirão, tem um mandado de prisão, mas num momento como esse, vai lá e acaba cumprindo, porque muitas vezes as pessoas, fulano de tal está aqui dentro, por que não vem buscar? Existe toda uma logística para se cumprir esse mandado de prisão. Seria um mutirão desses mandados de prisão? Poderemos falar assim? Exatamente. Boa tarde. É um esforço concentrado das polícias civis do Brasil no sentido de retirar de circulação homicidas e feminicidas. Até o momento, nós temos cerca de 50 pessoas presas envolvidas nesses crimes no estado do Rio de Janeiro e essa ação ela visa principalmente salvar vidas, pois quando nós retiramos de circulação homicidas e feminicidas, esses indivíduos, eles certamente poderiam cometer outros crimes contra a vida e, de alguma forma, nós estamos aí salvando vidas quando tiramos de circulação esses indivíduos. Aqui no Rio de Janeiro, Isabelle, para você ter uma ideia, tem 328 mandados presentes, as equipes continuam nas ruas. Doutor, outro caso emblemático que a polícia resolveu hoje é a morte do Paulo César Vaz Santos. Ele foi morto no mês passado em Magé. Os assassinos também foram presos hoje, né, doutor? Exatamente. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu 4 homens e um adolescente que mataram esse senhor, que inclusive essa imagem desse senhor constava no Disque Denúncia, no sentido de obtenção de informações. Ele foi morto em Magé, teve seu corpo jogado no rio e o seu corpo apareceu na Ilha do Governador. É um caso realmente muito grave. Felizmente, na data de hoje, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense conseguiu cumprir essas ordens de prisão e retirar de circulação esses marginais.
Com você, Isabelle. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada, Paty. Eu acho, além isso que o doutor Antônio explicou, meninos, eu acho que é não só você retirar homicidas em potencial, porque a gente sabe, são assassinos de todas as formas, homens que matam mulheres, feminicídios, no caso esse daí que está aparecendo na tela, que é do caso da Mateusa, que ficou tão conhecido, outros tipos de crime cruel. Nós falamos muito sobre esse caso, mas principalmente, doutor Antônio Ricardo, não só retirar, mas a prevenção, você mostrar a polícia fazendo, cumprindo mandado de prisão, você alerta, porque o cara, ele é machão para matar os outros, na covardia e tudo mais, mas quando sabe que pode ser pego pela polícia, meu filho do céu, pensa duas vezes, a maioria, isso é um modo, mas esse tipo de operação é uma prevenção também, a pena criminal, Isabelle, a pena criminal, ela tem 2 pilares, né, que é ressocializar e a prevenção. Sim. Né? A prevenção é a prevenção geral. Ih, rapaz, o cara se ferrou, não vamos fazer isso não. E a prevenção especial, eu me ferrei, não vou fazer mais. Então esse fator inibitório no homicídio é a melhor prevenção que tem para o homicídio. É o que melhor funciona quando você pega o criminoso. Mandar um abraço pro doutor Antônio Ricardo, que está fazendo um trabalho de excelência. Também, pelo amor de Deus, tu vai passar batido. Trabalho maneiro, parceiro. Dá um sorriso aí, doutor Ricardo. Dá um sorriso aí, parceiro. Pelo amor de Deus, teu chefe carregoso. É teu chefe, é o homem que paga teu cafezinho na tua mesa. Não, ele é sério. Pelo amor de Deus. Doutor Antônio, obrigada, viu? Muito obrigada sempre atendendo a gente. Paty, um beijo para você, querida. Um beijo para você. Um abraço. Obrigada pelas informações. 12h37. Isabelle, oi. Deixa eu só te interromper, desculpa. Mais uma vez. Rapaz, não é que você falou da profissão de repórter que o Brasil tem uma mortalidade incrível nos assassinatos. Esse decreto, inclusive, de armas, que foi publicado erroneamente ou não, enfim, não estou chegando ao mérito disso, mas tem essa previsão devido a essas mortes, tá? Que o repórter que trabalha, principalmente na área jornalística, envolvendo falcatruas, crimes, etc., ele teria o porte de arma em razão disso. Por quê? Porque foi feito um estudo, porque se mata muito jornalista aqui no Brasil. Eu passo a minha vez, tá? Pode ficar com a minha arma. Eu passo a minha vez, a cara do carregador. Eu dou pra outro. Eu não quero perto de mim, não. Valeu. Meio de... Pelo amor de Deus. Isso não tem risco nenhum. Achei que você tá com medo grande. Cara grande assim precisa de arma. Vamos com material exclusivo aqui, ó. Material exclusivo você vê no SBT Rio. Denúncia: mais de 200 pessoas foram lesadas por 2 quadrilhas que praticam golpes de venda de carro e de casa. O repórter Jackson Silva conversou com as vítimas, centenas de pessoas que foram enganadas. Veja. Era um sonho. Eu acreditei na empresa e fui totalmente enganado. O sonho da casa própria virou um pesadelo. Eu vi esse anúncio na LX, eu quero essa casa, o valor de 17 mil. Ele falou pra mim, você me dá 8 mil de entrada pra gente contratar já despachante, ver documentação, esse papo de corretor. Com medo de ser identificada, a vítima revela como aconteceu a negociação. Eu li o contrato, aí várias coisas eu entendi, depois foi que eu vim ver um advogado que eu contratei que a lei não estava valendo mais, que era do tempo de Fernando Henrique Cardoso. Intrigado com a falha no contrato, a vítima foi até a casa que achava ser dela. Descobriu então que o dono verdadeiro nunca tinha posto à venda e que havia caído em um golpe. E foi que caiu a ficha para mim, porque é um dinheiro suado que a gente trabalha para poder... Eu tive que fazer empréstimo, até hoje estou pagando empréstimo para poder completar os 8 mil com o golpe da casa. E eu tenho certeza que eu não fui o único vítima desse golpe, deve ter muitos outros, até com o mesmo imóvel. Centenas de pessoas foram enganadas. As negociações foram feitas em vários escritórios em diferentes pontos do estado. O principal fica em Madureira, na zona norte do Rio. Eles possuem vários endereços nos quais eles não possuem filiais. E o que o correto é ter o CNPJ principal e as demais lojas, cada um com sua respectiva filial. Mas, infelizmente, não é assim que funciona e acontece. As redes sociais têm sido a principal ferramenta para atrair as pessoas. Pedem entrada, valores altos, nas quais as pessoas, diante do seu sonho da casa própria, disponibilizam daqueles valores. A maioria das conversas eram feitas pelo WhatsApp. Os R$2.000 que o senhor deu para a empresa, o senhor depositou, na verdade, na conta da empresa, ele é seus 10%, onde o senhor participa do fluxo de caixa.
40% uma liberação imediata, 10% fluxo de caixa. Então, os seus R$2.000 que o senhor fez o depósito na empresa, ele deixa o senhor automaticamente participando do fluxo de caixa, entendeu? Como todas as parcelas que o senhor está pagando, está tudo constando no seu registro dentro da empresa, entendeu? Não existe nenhuma má-fé da empresa junto ao senhor. Neste print, aparece um anúncio de uma casa em Padre Miguel por R$17 mil. São empresas que prometem entregar as casas a preços vantajosos e em menos tempo. Diante dos seus sonhos, o sonho da casa própria, eles juntaram, cada um com a sua respectiva maneira, pegaram empréstimos. Tem clientes que pegaram com os pais valores exorbitantes. No mês passado, uma quadrilha foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil chegou aos criminosos através de um anúncio sobre a venda de uma casa no Facebook, com um valor muito abaixo do mercado. Com os acusados foram apreendidos chips de celulares, uma quantia em dinheiro, notebooks e celulares. Outras empresas também praticam crimes semelhantes, dessa vez com a venda de carros. Samuel fez questão de segurar o contrato que assinou com a empresa Unimotos. A proposta foi que se você desse 10%, né, da entrada do veículo, né, que é R$20 mil, né, mais a entrada, tanto que está aqui o papel, né, do contrato, eles, no mês seguinte, eles ligariam para você, né, ligaria para mim e me daria o crédito. Promessas e promessas, mas no final ele saiu perdendo. Foi da rescisão, né, da minha esposa, que ela saiu de um trabalho, e a gente foi juntando dinheiro exatamente para conseguir um carro. E quando você lê a proposta deles, né, no caso o anúncio deles pelo Facebook, pelas redes sociais, e depois quando chegam lá, eles te prometem, então, né, você acaba investindo, acaba entrando. Mais de 60 pessoas foram vítimas do golpe do carro. Elas são de baixa renda e todas moram na Baixada Fluminense e na zona oeste do Rio. Foi uma proposta de 45 mil, mas eu peguei um crédito de 20 mil. A atendente Rafaela disse que para o crédito de 20 mil ser liberado, eu teria que dar uma entrada de 10%, que seria no valor de 2 mil, mais uma primeira parcela do carro, que o crédito seria liberado no 5º dia útil do mês seguinte. Chegando na loja, eles percebem que, na verdade, se trata de uma pirâmide, ao qual eles pagam os valores devidos e somente os proprietários oferem todo o rendimento. E, no final, mesmo diante da promessa de que no 5º dia útil subsequente eles vão adquirir o veículo, isso não acontece. A empresa não atende mais aos clientes, todos os clientes mandam mensagens, solicitações e eles não conseguem mais nenhum atendimento nesse sentido. A Polícia Civil investiga os 2 casos. Os agentes informaram que as vítimas podem comparecer à Delegacia do Consumidor, que fica na Cidade da Polícia. Em nota, a OLX disse que não teve acesso aos detalhes dos casos citados na reportagem, que está sempre à disposição das autoridades para colaborar nas investigações. A empresa disse também que toda a negociação é realizada fora do ambiente do site e do aplicativo e que, por isso, não faz a intermediação e nem participa de qualquer forma das transações. A OLX dispõe também de um botão de denúncia em todos os anúncios publicados. Falando nisso, a gente vai ao vivo agora com a subsecretária do Procon Carioca, a Silvânia Parente. Boa tarde, Silvânia. Muita gente faz reclamação em relação a esse tipo de problema de enganação no Procon. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Então, os consumidores, eles procuram orientação do Procon Carioca a esse respeito. Uma orientação para saber como eles devem se prevenir desses golpes, como que eles fazem para saber se esse site que eles estão negociando é seguro ou não. Então, as dicas que nós damos é o seguinte: desconfie da oferta. Uma oferta muito vantajosa, uma oferta que fala, não
tem consulta de SPC, Serasa, é uma oferta que está muito abaixo do mercado, o consumidor tem que desconfiar. É aquele ditado popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, tem que ficar atento. Hoje em dia é muito fácil, através da internet, você verificar se um site é confiável ou não. Tem vários sites, até mesmo de reclamações, que você pode jogar ali o nome da empresa para saber se realmente ela existe. Você pode estar consultando também através do tribunal, coloca o nome da empresa para ver se já tem algum processo contra aquela empresa. Então, o consumidor ele tem que ficar muito atento, tem que fazer uma pesquisa de mercado, aquele imóvel que ele está comprando naquele determinado bairro, fazer uma pesquisa realmente se aquele valor que estão oferecendo para ele é o valor que daqueles imóveis, daquele respectivo bairro, né, no qual ele quer adquirir esse imóvel, e se ele verificar realmente que essa oferta está muito abaixo do valor de mercado, ele tem que ficar atento, procura o Procon Carioca através das nossas redes sociais, nossos canais de atendimento, que vamos estar dando uma orientação a esse consumidor para poder não cair nesses golpes. Vânia, muito obrigada pelas orientações aqui. Rapidamente, qual é o telefone do Procon para quem quiser fazer qualquer dúvida ou denúncia? Então, nós atendemos através do 1746, que é o telefone da Prefeitura. Temos o site também do Procon Carioca, temos as redes sociais, né? Através do Facebook, através do Instagram, desculpa. E o Procon Carioca também, ele tem um trabalho de Procon itinerante nos bairros. Toda semana, 2 vans com a equipe do Procon Carioca. Ele está em diversos bairros da cidade, né? A cada semana, 2 bairros diferentes, que esse consumidor pode estar indo até esse atendimento, pegando essa orientação para evitar cair nesses golpes. Certo, Silvânia, muito obrigada pelas informações, eu agradeço. Encerrando em relação a esse assunto, o Carregosa já fez uma operação com essa e ele falou, você mexer com o sonho da pessoa. Então, às vezes, a gente fica diante do sonho da casa própria, a gente acaba ficando cego. E aí, a hora que o golpista acaba entrando na história, tá? 12h48, uma gerente de banco suspeita de lavagem de dinheiro foi presa hoje pela manhã durante a operação da Polícia Federal. Em mais um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Outro gerente e o empresário também estão sendo procurados, tá? Os 3 são acusados de participar de um esquema que teria desviado mais de 980 milhões de reais dos cofres públicos, comandado por doleiros da quadrilha de quem? De quem? Qual é o nome dele? O nome dele é Sérgio Cabral. Comprei até o livro, a biografia dele. Rodou. As equipes da Polícia Federal estiveram em diversos endereços, como na rua Jorge Rude, em Vila Isabel, e no condomínio Itaiangá, na Barra da Tijuca. Esta mulher foi presa e levada para a sede da PF. Ela é Tânia Fonseca, gerente do Banco Bradesco. As prisões foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas. Segundo as investigações, os funcionários do banco são suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro de uma quadrilha de doleiros, que ficou conhecida após a Operação Câmbio Desligo há quase um ano. Segundo a polícia, o esquema funcionava da seguinte maneira: os doleiros captavam cheques recebidos no varejo e depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. As contas só podiam ser abertas e movimentadas com o envolvimento dos gerentes. O empresário abria as contas e fornecia dados falsos para as contas de giro. O objetivo era gerar reais em espécie, que posteriormente eram vendidos a empresas que desejavam esfriar recursos. Em junho do ano passado, 30 pessoas foram presas em 4 estados. A ação foi feita com base na delação premiada do doleiro Vinícius Vieira Barreto Clarê, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os 2 trabalhavam para a organização criminosa, chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O principal alvo era Dário Messer, apontado como o doleiro dos doleiros. Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como dólar cabo, um modo de envio de dinheiro para o exterior que não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Segundo a polícia, eram 3.000 empresas offshore em 52 países, que movimentavam 1 bilhão e 600 milhões de dólares. As empresas ficam em paraísos fiscais e são usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio depositado em conta.
De acordo com as investigações, o grupo usava softwares que uniam doleiros do mundo todo. Com isso, eles conseguiam monitorar o dinheiro entre quem está no exterior e quem está no Brasil. Olha só, os outros 2 alvos da operação foram identificados como o doleiro Júlio Andrade e o gerente de banco Robson Silva. Em nota, o Bradesco disse que tomou conhecimento da operação hoje pela manhã e afirmou que vai apurar internamente o caso quando as informações estiverem oficialmente disponíveis. O banco se colocou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Carregosa, rapidamente explica pra gente o que você explicou pra mim aqui, que eu não sabia. Esse tipo de quebra da lavagem é difícil de investigar, por quê? Muito difícil, é o dólar cabo, né? O doleiro que usa dólar cabo. Vamos supor, você tem 10 milhões, de dinheiro. 10 milhões, porque você não tem um fluxo saindo do Brasil, o dinheiro circulando. Eu você tem desviei 10 milhões. 10 milhões. Você vai chegar doleiro. em 10 milhões em dinheiro para mim, eu sou o doleiro. O Carlos é um doleiro nos Estados Unidos. Eu vou ligar, Carlos, estou com 10 milhões aqui de dólares, pega 10 milhões de dólares seus e joga para Isabelle Benito numa conta fantasma que ela vai ter lá no paraíso fiscal no nome de terceiro. E você vai ganhar um cartão de crédito. E eu vou ficar com seus 10 milhões. Esses 10 milhões nunca vão sair para os Estados Unidos. Vão ficar aqui. Fisicamente não tem prova deles coar. Aí eu vou ter uma rede de farmácia, uma rede de supermercado e vou começar a esquentar esse dinheiro. Então, eu vou começar a fazer transações. Então, eu vou estar vendendo tudo mais para justificar esse dinheiro que eu recebi. Por isso a e aí dificuldade depois eu investigar, acerto, não tem prova, e depois eu acerto com o doleiro lá fora, esse valor. E aí vai muito na confiança. Por isso que você vê que tem uma rede de doleiros internacionais, inclusive por meio de software, porque é uma relação muito de confiança entre esses doleiros. E isso para investigação é o cão. É uma investigação dificílima você investigar esse tipo de lavagem com dólar cabo, porque você não tem essa transação passando de mão em mão, basicamente. Então esse dinheiro está circulando da mão de um para a mão do outro. Se não tiver uma delação, fica difícil. Não, e principalmente, Carlos, a gente falar que a realidade que a gente vive hoje, passando a limpo, graças a Deus, pelo menos você espera esse Brasil, você especializar os policiais para fazer esse tipo de É um pessoal especializado e é um pessoal que tem que contar com parcerias no exterior e delações. Porque se não tiver algum tipo de... Se não tiver os elos dessa corrente, um desses elos... Não consegue provar. Você não consegue provar. Difícil Agora, mesmo. o que o Cabral está falando tudo, ele pode chegar e até confirmar esse tipo de operação. Pode ser mais um testemunho que pode confirmar essa operação desses doleiros e do cara do Bradesco, sei lá, do cara do banco lá que foi preso, não sei se foi do Bradesco, enfim. Exatamente. Pode confirmar tudo. Exatamente. 12h53. A Avenida Niemeyer pode ser fechada a qualquer momento por determinação da Justiça. A medida foi pedida pelo Ministério Público devido a riscos de novos deslizamentos de terra. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada da decisão oficialmente. Daniel Penafir. A interdição foi determinada pela Justiça por meio da terceira vara de Fazenda Pública da capital. Segundo a decisão proferida pela juíza Marcela Herbiste, o fechamento da via é necessário porque tragédia não tem data marcada para acontecer. Apesar da determinação da Justiça durante a manhã de hoje, aquela cancela ali, olha, permaneceu assim, desse jeito, aberta. Isso quer dizer que o tráfego de veículos aqui na Avenida Niemeyer não foi interrompido. É que a Prefeitura alega ainda não ter sido notificada da decisão judicial e já afirmou que vai recorrer. A Justiça manteve apenas o acesso dos moradores a Niemeyer. A decisão judicial atende a um pedido feito pelo Ministério Público, segundo o qual é afirmado que há sim risco de deslizamentos de terra ao longo de toda a avenida. Os promotores também pediram que o Poder Público faça uma vistoria imediata na encosta do Morro dos Irmãos, na área voltada para a Niemeyer, para que seja elaborado um laudo técnico que indique quais são os locais exatos com risco de deslizamento e aponte as intervenções de engenharia necessárias para resolver o problema. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, toda a região vem sendo monitorada pela GeoRio. Nós voamos lá com helicóptero e voamos também com drones. E é o que eu estou dizendo a vocês, os engenheiros da GeoRio têm profundo conhecimento. Eles conhecem bem todo tipo de solo, já fizeram sondagem, sabem as obras e os locais de risco. De tal maneira que a gente pode confiar que a GeoRio vai fazer um grande trabalho lá. Nas recentes chuvas deste mês, a Avenida Niemeyer ficou fechada por 24 horas, após mais um deslizamento de terra e pedras. Uma casa foi parcialmente atingida, mas como o imóvel estava vazio, ninguém se feriu. No temporal de fevereiro, uma encosta deslizou sobre um ônibus e 2 pessoas morreram no local.
Segundo o prefeito Marcelo Crivella, desde janeiro a prefeitura vem trabalhando na região. Ele afirmou também que vai conversar com o Ministério Público para buscar uma solução para o impasse judicial. Nós já tiramos as casas que estavam com risco de desabamento, estamos fazendo todas as contenções. Vocês sabem, a gente tem que lançar muitos tirantes dentro da rocha para segurar aqueles muros de arrimo, aquelas obras de contenção. E também já tiramos toneladas e toneladas de material de solo, né? Aquele solo de cobertura que na chuva deslizou. Enfim, a Niemeyer está bem cuidada, eu vou conversar com o Ministério Público para a gente ver quais são as melhores medidas para fazer. Há menos de 2 semanas, ao sobrevoar a região, este biólogo afirma ter visto rochas enormes, com risco real de desabamento. São rochas muito grandes, algumas com a dimensão de um automóvel, e gera uma grande preocupação, visto que a área se apresenta extremamente instável, independente do tempo. Faça sol ou faça chuva, você tem uma grande ferida. Você viu agora que a gente mudou nesse momento essa tarde, que a gente chama de GC, que está aqui comigo, porque nesse momento a prefeitura acaba de ser notificada oficialmente e divulgou que a Niemeyer será fechada a partir das 3h20 da tarde. Então vou reforçar, a prefeitura acaba de ser notificada oficialmente pela Justiça e a Avenida Niemeyer vai ser interditada nos 2 sentidos a partir das 3h20. Então eu peço para você que está com essa informação agora, imagine o caos, uma das principais vias ali, né? A gente sabe como é que é, uma das principais vias interditada, então quem tiver alguma coisa para fazer, a gente ultimamente está dando dica assim, né, gente, diante das coisas, vamos se planejar, porque vai o trânsito hoje no final da tarde ou já agora, vai acabar amanhã de manhã, exatamente, Diego, amanhã de manhã também vai acabar ficando entupida. Você tem aí a ligação Barra, São Conrado, Sérgio Cunha Barra, você tem Alto da Boa Vista, você tem Niemeyer, você tem, que mais? O túnel, a linha amarela, o Grajaú Jacarepaguá e o túnel da Rocinha. Falou Alto da Boa Vista também? Falei Alto da Boa Vista também. Esses dias a gente teve um caso atípico, a gente teve o túnel que desabou ali, o acústico, fechado. A Niemeyer, a gente sabia, estava fechada. No Alto da Boa Vista, tinha caído uma árvore, uma via estava fechada, o trânsito um caos. Aí veio o espírito de porco e me botou ainda no Twitter que estava fechada ali amarela porque teve tiroteio. O povo se aproveita ainda e era mentira, gente. A gente ainda tem que lidar com a fake news. Eu pensei até que fosse demorar mais naquele negócio que caiu ali. Eu também, foi rápido. Pensei que fosse demorar mais, o pessoal trabalhou bem. Devem ter feito todos os estudos possíveis, né, Isabelle, para esse tipo de operação. Agora, esse negócio da Niemeyer é uma praga, entendeu? Porque como é que vai confiar que não vai cair se outro dia estavam falando lá também que o engenheiro fez o negócio, passou de carrinha e caiu a ciclovia? Pois eu falo para vocês, eu não sou engenheira, falo aqui de bocuda, mas falo mesmo. Depois que fizeram essa ciclovia, meu filho, mexeram com alguma coisa nessa pedra, que a Niemeyer há quanto tempo tá aí, e depois que construíram esse troço, olha o tanto de coisa que aconteceu, gente. Alguma coisa mexeram nesse negócio. Eu não tenho conhecimento técnico para falar disso. Nem eu só tô falando de bocuda. Mas não é possível que não tenha um miserável que faça essa ciclovia não cair. Não é possível, Isabelle, não é possível. O cara vai, diz que fez o conserto, cai. O cara anda de negocinho de carro pesado para dizer que cai. Aí vem uma onda, cai. Aí vai falar agora que não vai cair entulho na cabeça dos outros lá na Niemeyer. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar se a verdade é essa. O Diego está falando aqui, no Japão, os caras fazem turno, se duvidar, quase no espaço, faz rápido, nunca cai. Aqui sempre tem um negócio. Você vê como a corrupção, no Japão é complicado. Mas assim, existe uma coisa que no Japão acontece e aqui não acontece. Quando você assina um laudo falando tem capacidade sim de operar, você está botando a sua bunda na janela. E aí o que acontece? Você tem que arcar com as consequências de estar com a bunda na janela. E aí, se acontece isso, você vai responder por isso. Aqui ninguém... Não caiu a ciclovia, caiu a ciclovia. Alguém Quem foi preso? Quem Duas foi pessoas preso? Morreram. Ninguém. Quem foi preso? Então, a legislação, ela facilita o cara se expor a fazer besteira, ou seja, o crime às vezes compensa. A lavar a mão, vamos fazer. Exatamente, é o que a gente fala sempre aqui. 1h em ponto.
Traficantes da Baixada Fluminense proíbem o funcionamento de centros religiosos de matriz africana dentro das comunidades. Gente, antes de dar essa reportagem, eu só vou pedir, Diego, foi confirmado então que a Niemeyer vai fechar? Tenta botar o prefeito para a gente conversar ao vivo, porque a gente está discutindo essa história da Niemeyer aqui, a gente está falando há muito tempo. Vamos tentar ao vivo, prefeito, enquanto a gente coloca essa reportagem aqui, ó. Na segunda-feira, mais de 15 terreiros de Umbanda e Candomblé foram fechados, acredite você. Veja na reportagem de Fabinho Barreto. Os traficantes, tudo armado de fuzil, foram em cada um barracão desse aí, que eu acabei de falar. Quem vai peitar? Quem vai ser maluco de peitar o tráfico? Esse áudio de um bandista e essas fotos compartilhadas em redes sociais são denúncias do aumento de casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Os motivos são assustadores e ameaçadores. Traficantes estão impedindo terreiros de Umbanda e Candomblé de funcionar. O último caso aconteceu na semana passada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando um criminoso determinou o fechamento de terreiros na região. Os espaços são invadidos e depredados pelos bandidos. Neste muro, a inscrição: Jesus é dono deste lugar. E esses babalorixás estão sendo expulsos não só da sua casa de santo, da sua casa mesmo, do seu lar, né? Mãe Solange de Ogum tem mais ou menos 50 anos moradora daquele local. E hoje em dia chega um camarada com um fuzil na mão, os meninos de 17 anos, fuzil na mão, aí minha tia, mete o pé. Não tem respeito por ninguém, não tem respeito por nada, não tem respeito por nada. Simplesmente manda. E a gente tem que acatar. Por que a gente tem que acatar? Ou acata ou a gente morre. Testemunhas relataram à polícia que houve uma ação coordenada para o fechamento dos terreiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, principalmente no bairro de Jardim Gramacho e arredores. A polícia diz que a Baixada concentra nesse instante grande parte das ameaças registradas somente esse ano. O Ministério Público Federal enviou ofício ao governador Wilson Witzel, requerendo com urgência providências imediatas no âmbito sobre a segurança pública e a realização de audiências para tratar de casos de intolerância religiosa, principalmente na Baixada Fluminense. Você já está morto quando você vê sua casa de religião fechada. Isso é uma morte, com certeza. Esse assassinato, ele já existe. Não configurado pelo defunto, mas configurado pelo sentimento de perda. As investigações mostram que os casos acontecem em áreas dominadas pela mesma facção criminosa. O assunto também está sendo acompanhado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Nós estamos pedindo às autoridades públicas do Estado, o Estado, que tome uma atitude. Não dá para só ficar achando que vai fazer, que não vai acontecer, e no final nada acontece, essa coisa cada vez mais se agrava. Até que vai chegar, algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem momentos que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficar uma tragédia pior ainda. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio divulgou números de casos deste ano. São 20 terreiros ameaçados e fechados em Duque de Caxias e 15 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 10 em São Gonçalo e 15 em Campos, no norte do estado. Outros 40 terreiros seriam aqui do Rio. O Porto Ferro está criando como um estado de terrorismo religioso. Eu chamo a atenção que numa sinagoga lá no Rio Grande do Sul, ela foi pichada, foi vilipejada. Quem fez aquilo foi enquadrado no crime de terrorismo. E por que tantas casas são ameaçadas no país todo? Não é só aqui no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em todo o país. Ainda não se federalizou esse crime. Se isso estivesse acontecendo com cristãos nas comunidades, qual seria a ação do Estado? E por que não merecemos a mesma atenção, o mesmo respeito e o mesmo carinho? Eu vou roubar o comentário do meu amigo querido, Dr. Marcelo Carregosa. Quando a gente vê uma reportagem como essa, não é a minha religião, mas nem por isso eu tenho que não...
quero acabar com ela. Quando o brasileiro, e esse é o comentário do Carregosa, quando o brasileiro ele não reconhece a sua diversidade religiosa, a matriz africana, é isso que você sempre fala, né, Carregosa? Ele está renegando a si próprio. Não importa se você é cristão, se você é espírita, não importa. Quando a gente não olha e não respeita, ninguém está obrigando a você ir lá, bater tambor, fazer parte do ritual esse, ou cantar música na igreja tal. Ninguém está te obrigando a isso. É uma liberdade para isso. Mas a partir do momento que você vê cenas como essa, a partir do momento em que você não só ofende, como você destrói, você está negando a sua própria raiz, que é a sua história, que não adianta você querer renegar. E o problema está em você, não está no outro. E a gente fica chocado, e o Carregosa falou em relação à denúncia, que são os traficantes, o Carregosa falou muito bem, e se você falar, eles acham ainda que vão para o céu, né, Carregosa? Assim, isso foi até falei num outro caso que já tinha, assim, existe um vínculo indissociável que une todos nós. Então, eu, você que está assistindo, nós somos brasileiros. Então, esse vínculo indissociável é formado por uma série de fatores culturais que tornaram o que nós somos hoje em dia. Então, eu, brasileiro, eu sou descendente dos europeus, do índio e do negro. Não que necessariamente seja geneticamente, mas a minha cultura faz parte disso. O que eu sou como pessoa, como você é, independente de onde a gente nasceu, é indissociável essas culturas. Então, o negro africano, ele é parte do que eu sou, é parte do que você é. E negar isso é negar o que você é, você olhar no espelho e não se reconhecer. E uma nação que não se reconhece quando se olha no espelho é uma nação fraca. O brasileiro é um país que tem problema de identidade. Ele não sabe se olhar no espelho e se reconhecer como brasileiro. O brasileiro fala de patriotismo, quer ser igual ao americano. A gente tem que ser brasileiro. E aí o negro no Brasil e o índio, querendo ou não, sempre foram marginalizados e a gente não se reconhece como sendo parte importante do que nós somos hoje em dia. A escravidão é parte do nosso passado e o que nós somos hoje é causado diretamente por conta desses fatores, da escravidão, da perseguição da Ubanda. Eu nunca bati tambor, eu nunca pisei no terreiro, mas eu sei da importância que é para a minha formação, porque eu sou como brasileiro, essa religião. E aí, agora, novamente, vagabundo que quer achar que vai para o céu matando, cometendo crime, também, meu filho, tu não vai. O inferno é igual para todo mundo e você tá lá já com um lugarzinho marcado, né, com assento VIP ali para você. Podia ir para o inferno, podia ir também para o inferno em vida. E para ir para o inferno em vida... Não, para ir para o inferno em vida, era assim, gente? O presídio... Tu não era assim, gente? Eu acho que poderia haver uma mudança de cultura de enquadramento típico que ele falou, entendeu? Tornar igual a tipicidade, conversar com os membros de poderes para que pare de haver esse tipo de enquadramento mais brando, típico, penal, e passe para o enquadramento mais inibidor para esse tipo de conduta, Isabelle, porque as pessoas fazem, entendeu? Porque... Infelizmente, a pena não está sendo branda, né? Eu acho que se tiver uma coisa mais imponente... ele falou muito bem ali, eu fiquei pensando no enquadramento típico. O que eu colocaria tipicamente nesse tipo de crime aí? Lembra do perrengue? Agora não dá tempo, porque eu e você já passamos em relação a isso, depois eu vou te lembrar, você não lembra, mas eu vou te lembrar, Carlos. Nem lembra de... Lembrou, né? Acho que eu lembrei. Lembrou. Faz anos, mas nós já passamos. Mas não vale a pena. Só para quebrar aqui o ritmo, o Carregosa falou, quer ser americano, mas tu é brasileiro. Só para quebrar o ritmo, é humor, né? O humor vale tudo. Tem um amigo nosso que foi lá nos Estados Unidos e fez assim, rapaz, vende sushi aqui no supermercado a $8. Eu escrevi, ô Pedro, certeza... Oi, falei o nome dele? Aqui já vende faz tempo, queridão. Já vende muito mais barato, né? Só para quebrar o clima, né? Não? 1h08, vou dar um recadinho para você aqui, ó. Daqui a pouco o Diego tá tentando o prefeito Marcelo Crivella, fechamento da Niemeyer 3h20, urgente, hein? Comunicado oficial. Daqui a pouco a gente já vai tentar entrar aqui, se der tempo, que a gente tá aí correndo contra o tempo já, com o prefeito Marcelo Crivella. Vou respirar aqui. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Nossa, que ânimo! Tamo de volta, tamo junto. Prepara um recadinho aí que eu tenho. Enquanto isso, doutor Carlos, beijo pra quem? Deixa o Carregosa primeiro, Ai, meu Deus. Um especial aí pra Agência Grito
E pro Vitinho aí que tá assistindo aí, que daqui 20 dias tá todo mundo de férias e a gente vai partir aí pro mais um... Caraca, depois vocês vão ter que acompanhar. Carregosa pelo mundo aí, ó. Carregosa pelo mundo, ele vai colocar novo nas programa redes do SBT sociais. aí, ó. Frustrada eu tenho medo. Novo programa do SBT aí, ideia aí pro Diego aí, ser irmã. Carregosa pelo mundo, eu tenho medo, ele tem que compartilhar aqui, mas antes você me manda o vídeo pra eu ver se eu autorizo você publicar, porque às vezes as séries do Carregosa é um pouquinho pesado, mas tá bom, vamos lá. Vou dar um recadinho aqui pra você hoje à noite, antes do Carlos mandar um beijo. Hoje à noite tem aventura no Cine Espetacular. O charmoso Richard, divorciado de Kate, curte a vida e suas namoradas ao descobrir que foi vítima de um golpe de inescrupuloso investidor francês, o que comprometeria sua planejada aposentadoria solteira, bem como a sua família. Ele só vê uma saída, fazer o acerto pessoalmente. Então ele convence Kate a acompanhá-lo até a França e lá vivem animadas e arriscadas aventuras. A gente tem o trechinho aí, ó. O Plano Brilhante, hoje, 11h15 da noite. Esse filme é sensacional. Dr. Carlos adora. Vamos lá. Vamos lá. Silvana, mãe do Fabinho lá de Arte. Achou o beijo? Diego, personal, meu irmão. Eita, Anderson, tricolor. ele só não vai na aula. Vana e Otávio, da Ilha do Governador. Célia do Centro. Carlos Eduardo Bidu. Dona Nilda e Rosana. E o Elton Nascimento. Um abraço a todos. O Diego Personal mandou um recado aqui pra mim. Carlos, você lembra de mim? Faz tempo que eu não te vejo, não? Quem? Tô brincando contigo. Que isso, até o rosto tá mais fino, Isabelle. Até o rosto tá mais fino. Tu zoou, você Olha zoou, só, você zoou. Eu tenho meus beijos. Bota meu Instagram aqui, ó. Bota que eu boto a gente no intervalo, vai me curtindo. Beijo pro Rodrigo Ramos, que me atendeu. Querido Rodrigo, me atendeu lá no laboratório. E a esposa dele, a Raíssa Souza, moradores da Mangueira. Ele me atendeu lá, ó. Tirou sangue, não doeu coisa nenhuma, tá bom?